Aqui, professora. Claro. Me desculpa, esqueci de iniciar a gravação. Boa noite a todos. Professora Larissa. Professora Larissa, muito obrigada pela disponibilidade e aí por atender esse convite do professor Osivaldo, tá? Eu vou passar a palavra para ele. Muito obrigada de um convite, pelo que eu vi, acho que nós vamos convidá-la outras vezes também, tá bom? Obrigada, professora Maria Rita, pela oportunidade. É sempre muito gratificante a gente poder trazer um pouco de contribuição aí e agregar, né? Agregar aí para todos os alunos, para os nossos colegas. Muito obrigada. Muito obrigada, professor. Professor Osivaldo. Olá, boa noite. Boa noite. Um evento bastante interessante. Eu comentei hoje mais cedo, inclusive, com a professora Larissa, que se fosse presencial, o prédio estaria todo cheio, dominado por eventos, barraquinhas e tudo mais, né? Mas a necessidade de se reinventar bate às portas, né? E aqui estamos. Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos com 34 presenças na sala de aula, deve chegar mais gente ainda. E é um prazer, professora, muito obrigado pela disponibilidade. Para nós é uma honra ter você aqui e temos certeza que será bastante proveitoso. Pessoal, vamos combinar alguma coisa assim sobre como vamos conduzir a nossa fala. Nós vamos abrir no final um espaço para vocês fazerem colocações, indagações e tudo mais, ok? Então, quando estivermos aproximando, a gente abre para vocês, tá bom? Muito bem, professora. Eu não vou fazer as suas apresentações, eu deixo para você e a palavra é sua. Bom, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a esse evento. Eu queria agradecer novamente a oportunidade de estar aqui contribuindo com vocês. Obrigado, professor Osivaldo, é sempre gratificante a gente poder estar com vocês, com os alunos, né? Então, eu vou falar um pouquinho do meu perfil, né, para vocês conhecerem. Eu sou a professora Larissa Rocha, tenho aí a formação na administração, sou um especialista na parte de gestão de serviços, na parte da hotelaria, tenho um mestrado na gestão do patrimônio cultural, tenho uma carreira de docência, de coordenação de curso aí, que somando dá em torno de 16 anos, então amo o chão da sala, né? Mas também sou empresária, eu tenho uma loja no ramo de maquiagens, de autoestima aí, e tenho também atuado com espaço de eventos, né? Então, hoje eu venho trazer aí um pouquinho para a gente discutir, dentro de tudo que nós estamos vivendo, que já vivemos em 2020, e estamos aqui hoje para poder conversar um pouco e contribuir aí com vocês, de repente, umas outras percepções. Então, a gente vai falar hoje de um tema bem interessante, que faz parte aí do nosso cotidiano, tá? E como realizar-se, né? E vem desafios na pandemia. Eu acredito que não é uma novo para ninguém, a gente precisou inventar, mas vai conversar um pouco sobre isso. O professor vai me ajudar vocês a travar o pessoal está escutando direitinho. Uma falhada no microfone, Larissa. Tipo uma falha parecendo com mau contato, uma coisa assim. Mas vamos ver. Melhorou? Melhorou, professor? Eu ouço bem, professora. Ok, então tá. Então, a gente vai começar hoje falando desse assunto, que é um assunto realmente da hora, mas que a gente precisa discutir e trazer um olhar um pouco diferente para vocês, tá bom? Dentro da minha percepção, do que eu vivencio, do que eu vivenciei também, e eu acredito que muitos vão se achar em determinados momentos da minha fala aqui,
mas é no sentido de agregar para vocês, tá bom? Professor Sivaldo, pode, por gentileza, passar o slide, que a gente vai falar aí um pouquinho do cenário, né, dessa pandemia aí, para até o momento em que a gente está. Por gentileza. O slide está pequenininho embaixo, deixa eu ver se eu consigo estendê-lo. Espera aí, só um minutinho. Peraí. Professora, faz o favor, fecha a sua câmera e abre de novo, que eu acho que vai melhorar. Isso, agora abre de novo. Ok? Isso, bem isso. Pode Obrigado. ser? Tá ótimo, então. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, desse assunto que é tão importante aí para todos nós. Professor Sivaldo, pode passar, por gentileza, o slide. Bom, pessoal, não tem como tratarmos de reinventar desafios sem tocar na questão da pandemia em si, né? Então, eu vim trazendo uma breve retrospectiva, mas muito rápido, porque eu acredito que é um tema que a gente já vem vivenciando, experimentando, né, de uma forma talvez bem desgastante, mas vamos falar um pouquinho para a gente pegar toda a deixa da nossa conversa de hoje. Então, a gente tem aí na retrospectiva, a gente teve o início da pandemia no Brasil, para a gente, oficializado, né, institucionalizado, a partir do momento em que os decretos começaram a ser colocados em prática. Então, a gente sentiu mais fortemente o impacto da pandemia em março de 2020, em especial em Goiás, quando os decretos começaram a surgir, né, governamentais. E esses decretos, eles vieram justamente observando tudo que já estava acontecendo no mundo, tá? Em outros estados, com as restrições de várias atividades econômicas ao longo do ano, de alguns protocolos relacionados à questão da saúde pública, enfim. Foram nortes que foram nos dados aí no ano passado para que a gente pudesse passar pela pandemia, né, enfrentar esse cenário muito desafiador, muito diferente do que a gente já havia vivido até então. E aí, nesse momento, a gente teve aí uma série de questões que aconteceram. A gente percebeu a corrida das empresas para se adequar a esse cenário, né? Então, assim, as empresas ficaram na incerteza, a gente não tinha, né, as informações tão rápidas, tão precisas, tudo era muito incerto. Isso ao longo de 2020 foi acontecendo, né? E aí a gente teve no segundo semestre de 2020, nós tivemos aí uma flexibilização de algumas atividades econômicas, mas todas elas pautadas em quê? Em decretos, em normas técnicas vinculadas a esses decretos, né, protocolos específicos com relação à saúde, com relação a como cada um deveria agir, né, no seu ambiente de trabalho, em sociedade. Então, isso tudo veio para delinear como que seria as nossas ações, o nosso comportamento, a forma como a gente ia conduzir o ano de 2020. Viramos o ano de 2020, entramos em 2021, iniciamos aí um 2021 que muitos acreditavam que de repente seria um pouco diferente, mas para nossa surpresa tivemos um novo boom de casos de Covid em todo o país e novamente experimentamos aí a partir de fevereiro novos decretos, protocolos em relação ao combate ao Covid. E aí, se a gente pegar essa breve retrospectiva, tá, de 2020 para os dias atuais, a gente percebe que teve algumas consequências e eu fiz um apanhado geral do que eu pude perceber de relatos de colegas de trabalho, né,
das pessoas se manifestando, enfim. A gente tem algumas consequências nas rotinas pessoais muito, muito forte. Então, foi um período, e ainda está sendo um período, que está sendo muito marcado pela incerteza. A gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, apesar de que já viramos 2020, entramos em 2021, já com algumas soluções, as pessoas mais conscientes. Então, assim, a gente teve consequências muito pesadas nas rotinas pessoais. Então, incerteza, restrição do convívio social, que a gente jamais imaginava passar uma situação dessa em algum dia na vida, né? A questão da ansiedade dentro dos lares, o medo, a solidão, as pessoas se sentiram sozinhas em muitos momentos, as frustrações, porque muitas pessoas deixaram de executar seus projetos de vida, talvez executar os seus sonhos por conta de todo esse cenário, que foi um cenário muito diferente e muito negativo, tá? Mas assim, vamos conversando aqui, que a gente vai entender aí que a gente tem também algumas aprendizados. E dentro dessa retrospectiva, a gente também teve consequências muito significativas para o mundo corporativo. O que é esse mundo corporativo? As empresas, os profissionais, né? Então, eu coloco todos aqueles que estão aí trabalhando de alguma forma. E essas consequências também foram bem devastadoras, né? A incerteza, a gente não sabia como que ia ser o dia de amanhã, a insegurança, né? Como lidar com esse novo, né? Atividades sendo paralisadas, falências, a gente teve aí também muitas falências no ano de 2020, demissões, né? Inúmeras restrições que foram colocadas, né, justamente alinhadas com protocolos de questões sanitárias, de questões de saúde, o próprio estresse no ambiente de trabalho. Então, assim, a gente teve umas consequências realmente bem marcantes. Mas aí, se a gente pegar esse apanhado rápido, que a intenção não é falar desses aspectos negativos, mas é trazer para vocês um outro olhar, né? A gente se questiona, muitos se perguntam, ali até para a gente mesma, a gente se questiona o tempo inteiro. Será que é possível a gente colher algo de positivo com esse cenário tão desanimador? Será que a gente conseguiu aprender alguma coisa? Oi, professor. Nós, inclusive, na sala de aula, nós do instituição de ensino, sofremos muito com isso. Os professores tiveram, a partir do dia 15 de março, assim, olha, a partir de amanhã são aulas online. Tá, mas como? Qual a ferramenta? Então, é uma coisa tão louca que pegou todo mundo de surpresa e a gente precisou se reinventar. Assim, em 24 horas a gente teve que fazer muita coisa. Isso eu estou falando aqui da minha postura docente, mas os alunos também passaram por isso. Dificuldade de internet, dificuldade de acesso, enfim, dificuldade de conhecimento das ferramentas. Então, hoje, graças a Deus, aí entra, é possível aprender alguma coisa com isso. Hoje, graças a Deus, a partir desse agora de 2021, nós estamos com muito mais experiência do que no ano passado sobre tudo isso, né? Quer dizer, então tudo isso que você está colocando casa bem exatamente com esse cenário nosso do universo do ensino e aprendizagem. Isso mesmo, professor. E seu microfone. Nós tivemos... Pronto? Tá ok? Inclusive, essa fala do professor Orcivaldo realmente é bem importante, oportuna. Tive essa experiência enquanto coordenadora de curso em outra instituição, que realmente a adaptação foi muito rápida, as respostas tiveram que ser bem atentas a todas essas dinâmicas, e o que eu posso dizer é que somos todos vencedores. Né? Então, a gente saiu aí com resultados muito positivos, porque todo mundo aprendeu alguma coisa que talvez
em outro momento não teria aprendido, né? Então a gente tem que ver por esse lado também, né? Então fomos bravos guerreiros aí, os alunos também, né? Então todos aí estão de parabéns, porque foram se adequando, foram se adaptando aí na velocidade mais rápida possível, né? E aí, dentro dessa pergunta, se é possível colher algo, gente, é claro que é possível sim colher algo de positivo com toda essa vivência, com todo esse cenário. Sabe por quê? Né? Pode passar, professor. Sabe por quê? Porque todos nós somos pessoas extremamente capazes de desenvolver habilidades, de desenvolver sentimentos. Então, nós somos seres extremamente capazes de adaptação. Pensem nessas 3 palavrinhas que eu vou falar para vocês. Adaptação, a parte de empatia e criatividade, desenvolver criatividade. São 3 palavrinhas que, nesse contexto de reinventar-se e de se deparar com desafios, faz total diferença. Então, é possível, sim, a gente colher algo positivo, porque todos nós somos capazes de nos adequarmos, de atender a situações bem diversas e atender até de forma rápida. Esse exemplo que o professor deu foi um exemplo muito marcante, né? Então, todos nós fomos resilientes, nós conseguimos nos adaptar muito rápido. Isso é uma característica nossa, do ser humano, né? A nossa evolução enquanto seres humanos é em função dessa capacidade de nos adaptar, né? Então, a primeira palavra da ação, a gente precisa ter ela bem pertinho de nós. Uma outra palavra é a empatia. Esse cenário fez com que a gente aprendesse mais. E aprender a se colocar no lugar do outro foi muito importante para a gente entender as dificuldades, para a gente entender o que cada um estava sentindo, porque era um momento muito delicado. Então, a empatia, aprender a se colocar no lugar do outro, mantendo um olhar sensato em relação ao próximo, sempre com respeito, sempre com atenção, faz total diferença nesse processo de enfrentar desafios. Porque a gente está numa mesma situação, no mesmo cenário, vivenciando muitas coisas em conjunto. Então, é importante que a gente tenha esse olhar empático. Daqui para frente, vocês vão entender aonde que a empatia também entra, tá bom? E o processo criativo. Aí vocês podem até perguntar, né? Ah, mas Larissa, eu não sou tão criativa assim. Ah, eu não sei muito bem o que é isso. Bom, o processo de criar faz parte também da gente. Alguns têm mais desenvoltura, alguns conseguem desenvolver o processo criativo mais rápido, mas todos somos capazes de ser criativos, sim. Então, o ato de criar, de imaginar coisas de diversas formas, diversas soluções, agir de forma autêntica, todos nós podemos fazer, tá? Só que a gente precisa sair da zona de conforto. É algo não tão simples assim, mas totalmente possível. Professor, pode passar, por favor? E aí, vendo nessa nossa discussão, pensando nessa nossa capacidade, o que a gente percebeu, né? Que tudo que a gente viveu ano passado, às vezes lá naquele momento, lá em março, que a gente recebeu os primeiros decretos, a gente não sabia de nada, como que seria dali para frente, poucas informações, talvez pouco conhecimento de causa, né? A gente tinha muita incerteza. Hoje, a gente já conseguiu agregar
as nossas rotinas, um tanto que nós somos capazes de adaptar, um tanto que nós somos capazes de ter a empatia, de pensar no próximo, que hoje, por exemplo, né, eu trouxe aqui o exemplo do uso da máscara e do álcool em gel, vamos supor, né? Lá em 2020, a gente tinha muita incerteza. Será que essa máscara ajuda mesmo? Como é que vai ser esse processo? Aonde eu for, eu tenho que ir de máscara, eu tenho que levar o álcool. A gente tinha muita incerteza disso. Hoje, a gente já tem isso muito claro e agregado na nossa... Já está agregado na nossa rotina, já se tornou algo natural, porque a gente já trouxe isso para a nossa realidade, não é? O professor quer falar? Não, não. Mas eu só me recordei de uma coisa. Quando começou essa febre do álcool em gel, tem um supermercado perto da minha casa que estava vendendo uma garrafinha de 700 ml por R$ 65. Houve uma exploração, inclusive, nesse aspecto, né? Hoje, graças a Deus, a coisa já caiu, voltou para os eixos, vamos dizer assim, né? Mas Sim. tudo é um processo de adaptação. E nesse processo de adaptação, existem aquelas pessoas que não são tão éticas assim, digamos assim, e tentam tirar proveito, inclusive, dos infortúnios dos outros, né? Então, infelizmente, estamos sujeitos a essas abordagens, a esses assédios, inclusive, né? Sim, professor. A gente diz que temos que abraçar as oportunidades, né? Mas em alguns momentos faltou empatia aí, quando a gente tem parte dos preços abusivos, né? Tudo bem que a gente sabe que às vezes insumos ficam em falta, enfim, mas algumas discrepâncias, né? Como valores assim exorbitantes, a gente entende dessa forma, né? Que poderia ser diferente, mas infelizmente uma questão aí de talvez não é nem a oportunidade, o oportunismo, né? Pode ter gerado essas questões mesmo, professor. E aí, a gente vendo esses pequenos exemplos que a gente já consegue agregar à nossa rotina, não é? Então, já se tornam certos hábitos inseridos aí nesse contexto em função da pandemia. Por mais chato, né, que pareça, ai, nossa, eu não gosto de máscara, ai, esse álcool deixa minha mão melada, enfim. A gente tem essas às vezes, chateações, mas por mais corriqueiro que seja, tem um ponto positivo nisso. A gente pode perceber que esse uso de máscara e esse uso do álcool, um exemplo bem simples aqui que eu dei para vocês, eles têm contribuído também para a prevenção de outras doenças que, né, estão atreladas à higiene das mãos, por exemplo. Então, assim, a gente tem que trazer contribuições e aprendizado, mesmo sendo um cenário, né, desafiador. E aí a gente percebe que a relação disso tudo com o processo de se reinventar enquanto profissional, enquanto pessoa que está ali inserida na sociedade, né? A gente está o tempo inteirinho trabalhando essas três palavras: adaptação, empatia e criatividade. E aí, pensando nisso, esse contexto que todos nós vivenciamos e experimentamos e ainda estamos vivenciando, nos instigou a sair da chamada zona de conforto. Aquela velha história, eu tenho aquela rotina, tudo daquele jeito, aquele método, a forma como eu faço determinado trabalho, isso tudo foi chacoalhado no ano passado. Né? Então, a gente virou praticamente do avesso, e nesse avesso a gente teve que realmente aprender coisas novas, né? Seja trabalhar com tecnologia. Foi o momento que muitas pessoas estiveram dentro de suas próprias casas, trazendo seu trabalho para dentro da casa, chamado home office. Praticamente todos experimentamos isso, né? Se não foi conosco, foi com o nosso esposo, foi com a nossa mãe, com o nosso pai, o nosso parente. Então, acabou que a gente saiu da zona de conforto, a gente precisou se adaptar. E aí, nesse processo de adaptação, nós ganhamos, sim, muito conhecimento.
seja com ferramentas da internet, seja com trabalhar equipamentos, tecnologia. Então, isso é uma bagagem que todo mundo vai levar para frente, tá? Então, a gente conseguiu adaptar. Fomos desafiados a atender e entender o nosso público o tempo inteiro, mesmo considerando toda a parte do distanciamento social, em que a gente não podia estar presente, a gente não podia estar frente a frente fisicamente. A gente aprendeu, fomos desafiados a entender, a atender e a perceber também as questões financeiras, as questões emocionais. E aí, nesse momento, a gente trabalha a chamada empatia, né? Quantos de nós tivemos que nos colocar no lugar do outro? O professor Sivaldo ali, ele trouxe uma fala assim rápida, né? Ali naquele contexto educacional ali, da sala de aula, do aluno que às vezes não teve dificuldade dos acessos, né? A gente se colocou no lugar dele, ajudamos, vamos, você consegue, né? Isso tudo, gente, é empatia. A empatia também aconteceu das empresas com relação aos seus colaboradores, na preocupação de tentar ajustar da melhor forma para ambos os lados, né? Eu vivenciei muito isso na prática quando eu vim para o home office. A empresa sempre estava ali, ela se reunia periodicamente com a gente, perguntava como estávamos, se estávamos tranquilos, se precisávamos de alguma coisa, sempre o quê? Com um olhar de se colocar no lugar do outro. Então, são questões que a gente precisou e a gente foi desenvolvendo aí dentro desse cenário. E são questões totalmente positivas, tá? E aí, além da adaptação e da empatia, a gente vem com a criatividade. Gente, fomos muito criativos na resolução de questões dentro de nossos lares, mas de questões relacionadas ao nosso trabalho. A gente teve que realmente, às vezes, abrir mão de determinadas rotinas certinhas para poder flexibilizar. E aí, nesse processo, vários canais, estratégias para a gente se expressar, se comunicar, vieram à tona, né? Aqui a gente está dentro de uma plataforma que foi realmente aí, ó, desenvolvida, criada, justamente para dar esse momento, essa oportunidade de estarmos conectados, interagindo. Então, é muito importante o que a gente ganhou com isso tudo, né, em termos de aprendizado. Então, ferramentas da internet, aplicativos, muitos foram criados aí para nos auxiliar nesse processo. As redes sociais tiveram um boom, né, um crescimento gigantesco, porque era ali, às vezes, o momento que a gente tinha de interagir com o outro que está distante, de participar um pouquinho das rotinas do outro, né? Isso tudo foi agregado à nossa rotina. E de forma bem criativa. A gente criou muita coisa, né? As empresas migraram muito para Facebook, Instagram, fizeram peças promocionais super diferentes, a gente com vídeos, com músicas, com imagens. Então, assim, muita criatividade representou esse último ano aí. Então, todos fomos, em algum momento, nos reinventando e aprendendo com tudo isso, que é a parte mais importante. A gente levar um aprendizado de toda uma parte delicada, uma parte pesada, que foi aí e que está sendo ainda esse momento da pandemia. Professor, quer falar um pouquinho? Falando de criatividade, eu lembrei de um episódio familiar meu. A minha mãe tem 84 anos. Ela nunca teve um celular mais sofisticado, vamos chamar assim, né? E a casa deles é uma casa sempre cheia de gente, que são muitos filhos, muitos netos, enfim, né? Então, sempre casa cheia de gente, dia domingo, sábado, aquela coisa toda. E, de uma hora para outra, sumiu todo mundo, né? Porque meus pais, o pai 89, a mãe 84, são muito sensíveis, muito sujeitos, se contaminar, viram uma encrenca, né? E aí sobrou o quê? O celular. Aí demos um celular para a mãe,
aí alguém ensinou ela a usar o WhatsApp, usar Facebook. A velhinha está toda conectada, só manda mensagem todo dia, mensagem de voz e tal, manda mensagem com câmera e tal. Quer dizer, a forma de comunicar precisou ser reinventada. Agora, eu imagino também, professor e pessoal presentes, que isso é um legado que nós não vamos perder mais. É claro que o tete-a-tete, o olho no olho, um abraço, isso é insubstituível, né? Mas essa comunicação virtual, vamos chamar assim, ela ganha uma força imensa no nosso costume daqui para frente. E isso passa a ser o nosso modelo daqui para frente. Tenho certeza disso. Não só isso. Olha, o meio de comunicação, o trabalho home office, a sala de aula virtual, ela vai ganhar um peso muito grande daqui para frente. E assim, as atividades, aquelas que não têm a necessidade de ser executada pessoalmente, manualmente, com certeza elas ganham uma nova forma de ser executada. Então, todos nós, profissionais, inclusive nós da área de recursos humanos, o processo de recrutamento, por exemplo, ele está quase 100% online hoje em dia. Quer dizer, tudo isso é um legado que a gente está trazendo e que vai ficar na nossa história, vai ficar no nosso modelo de trabalho daqui para frente. Ou seja, é mais uma necessidade de aprendizagem muito grande que a gente tem pela frente. Zona de conforto? Já era. Exatamente, professor, isso mesmo. A zona de conforto hoje já não nos cabe. A gente precisa sair dela para poder seguir adiante, né? E aí eu trouxe aqui alguns nomes de algumas empresas que aí no meio desse caminho todo se reinventaram, investiram muito em 2020, mas em função de oportunidades que foram aparecendo. Então, assim, a gente tem que estar o tempo inteiro de olho no mercado, na dinâmica, nas necessidades, né? De olhar aí o que é necessário naquele determinado momento. Então, por exemplo, eu trouxe para vocês aí o Mercado Livre. O Mercado Livre foi uma das empresas que mais cresceram em 2020. Vocês podem notar que, inclusive, a logo dela mudou, né? Em função desse contexto do distanciamento social. A gente tinha antes as mãos dadas, né? Num processo de fechamento de negócios, mas aí ela se tornou o quê? Os cotovelos se encontrando justamente pela questão da vivência, né? Do que a gente está vivenciando, mas as relações continuam na plataforma. Então, foi uma empresa que investiu muito na questão da logística, das entregas, fez várias parcerias, investiu bastante, então ela cresceu bastante em 2020, em função das compras online, então dessas transações do e-commerce, ela se destacou, inclusive trabalhou aí essa criatividade na logomarca, justamente totalmente pertinente para o que a gente vivencia, né? A 3M, ela é uma indústria aí de EPIs, de produção de EPIs, ela também cresceu muito, teve que investir muito na parte produtiva, até porque, por exemplo, é fabricante de máscaras, né? Máscaras aí N95, então foram muito requisitadas aí nesse contexto, então passou a ofertar para uma gama maior de clientes. Até então ela tinha o perfil de cliente consumo, mas acabou se estendendo para outras áreas, também em função da pandemia. A Magazine Luiza, a Magalu, ela já vinha trabalhando com esse perfil, né, do emoji da Luiza, né, da Magazine Luiza, mas ela também investiu bastante no e-commerce, nas plataformas que abrigam aí as pessoas que querem também trabalhar a sua revenda. Então, assim, cresceu muito no ano de 2020, vem crescendo, até porque o perfil de consumo mudou bastante. A gente migrou, né, para uma necessidade do momento e também pela facilidade, né, pelo investimento em tecnologia, pelas seguranças que as compras online já estão mais seguras. Então, são empresas que cresceram muito no meio eletrônico, né? E a iFood, que foi um dos mais cresceram aí, porque acabou que a plataforma de clientes, né, de usuários de restaurantes que eram cadastrados aumentou bastante,
pequenos e médios restaurantes aí que foram cadastrados e o número de clientes também aumentou vertiginosamente em função das estruturas de restaurante ficarem fechadas ao atendimento público por muito tempo. Então, foi outra empresa que teve aí que investir bastante, diversificou, veio com novas propostas, tá? Então, assim, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Mas tem N outros, tá? Que a gente pode disponibilizar, a Corner Shop também, que ela veio para poder trazer linkar o cliente com os supermercados, né? Então, o cliente, muitas vezes a gente estava ali restrito dentro de casa, não poderia sair, enfim, aí veio a Corner Shop também para poder nos dar uma mãozinha, cresceu bastante esse tipo de serviço. E então são exemplos que a gente tem aí de 2020 para cá, estão aí em franco crescimento, investimento, tá bom? Pode passar, professor. As empresas em Goiás, então, assim, de uma forma geral, trouxe um dado bem rápido aqui para vocês. Por mais curioso que seja, que a gente escuta, nossa, a gente teve muitos fechamentos de empresa, nós tivemos muitas demissões, tivemos sim, né, isso foi um quadro geral, Brasil inteiro, infelizmente, mas a gente também teve algumas contrapartidas aqui. Então, por exemplo, Goiás, segundo o Sebrae, a gente teve de 2020, que surgiram aí no meio dessa pandemia, 26 mil pequenas empresas surgiram, formalizadas no estado. Então, é um número significativo. Isso mostra que muitas pessoas foram atrás, correram, buscaram novas alternativas, empreenderam nesse momento, viram oportunidades, né? De repente começaram a desenvolver os seus projetos pessoais que talvez antes ou estava muito fechado ali, ou as pessoas queriam talvez fazer mais lá na frente e viu aquele momento como oportuno. Então, a gente vê isso com bons olhos, as pessoas estão se mexendo, tentando, saindo da zona de conforto e criando aí novas possibilidades de movimentar a economia e, ao mesmo tempo, também de se adentrar no mercado. Né? E junto com essas empresas, essas pequenas empresas, né, Eireles, as menores, as simples, a gente também teve um aumento assim, significativo do número de MEI, que são os microempreendedores individuais. São as pessoas que muitas vezes eram autônomas, né, mas não tinha ainda a regulamentação, a oficialização do seu trabalho e passaram a regulamentar esse trabalho, né, pelas condições que são dadas. Então, isso é muito positivo, porque a gente vê que realmente, embora tão desanimador inicialmente, quando a gente vê isso tudo, um apanhado geral, a gente também teve possibilidades aí de crescimento em algumas áreas. Tá? Professor, quer falar um pouquinho? A criação do MEI também, ela foi, para uns foi uma oportunidade, para outros foi uma necessidade, né? Sim. Porque muita gente trabalhava no regime CLT, que era um empregado, estava tranquilo, ele perdeu o emprego, porque a empresa ou teve que reduzir, ou muitas fecharam, né? E a pessoa se viu desempregada e aí, então e agora? O que eu vou fazer? Eu não estou conseguindo outro emprego, então vamos empreender. Vamos pegar aí um dinheirinho, os R$600 da emergencial do ano passado, e abrir o MEI e fazer algum pequeno negócio. Então, acaba que isso se transforma numa oportunidade e provavelmente a maioria desses empreendedores nunca mais vão trabalhar de carteira assinada, né? Tomara que não, né? Porque quanto mais empreendimento nós temos numa sociedade, significa que ela está desenvolvendo, que ela está crescendo e que essas oportunidades realmente existem, né? Agora, o que é? Qual o ramo do MEI? Qualquer coisa. Conserto de calçado, conserto de roupa, motorista entregador, enfim, pedreiro, é ilimitado, né? Então, as oportunidades são imensas. Agora, é preciso também da criatividade, porque sentar na beira do trilho e ficar chorando, esperando o trem passar, não vai dar, porque isso não vai nos alimentar, não vai resolver as nossas dificuldades.
temos que voltar lá naquelas 3 letrinhas, naquelas 3 palavras ali atrás. Resiliência, criatividade e qualquer outra, professora? Adaptação. Então, temos que ser muito fortes nisso, porque o mundo não espera para nós, não. O mundo é meio que implacável. Nós temos que usar a nossa criatividade, temos que ir atrás e temos que enfrentar os desafios. É isso aí. Exatamente. E pegando um pouquinho o gancho que o professor Sivaldo bem nos colocou aqui, para aqueles que querem começar e às vezes estão em dúvida, às vezes não tem o capital, mas assim, tem habilidades ou gosta, já trabalha de repente com artesanato ou já tem uma outra habilidade, é importante dar uma observada no MEI, de repente, atividades econômicas que são permitidas no MEI, né, para poder formalizar. Isso é muito importante, porque a gente tem aí os benefícios, né, de ser um MEI. Né, a gente tem os benefícios de seguridade social, a gente consegue fazer a emissão de nota fiscal, então, assim, é importante. Então, caso alguém esteja pensando em abrir um negócio, dá uma olhadinha, se caracteriza, de repente, para um MEI, né? Porque a gente também tem isenção tributária, então tem algumas particularidades aí do MEI, dependendo do ramo de negócio ou da atividade que se deseja desenvolver, tá bom? Pode passar, professor. Volta lá um pouquinho. Voltou? Ah, ok. Empresas e profissionais que se reinventaram aí em Goiânia, né? Aqui eu peguei algumas empresas aleatórias que a gente vem acompanhando aí. Então, assim, cervejarias artesanais. O que aconteceu com as cervejarias? A maioria delas faziam para atender o grande movimento de bares e restaurantes, mas atender também um grande movimento de eventos, né? Como shows, enfim. Então, essas cervejarias, a maioria teve que migrar para os sistemas de embalar o chopp, as embalagens de chopp, que dá para você revender para a pessoa física, independente de ser evento ou não. E investiram também nos sistemas de delivery, tá? O Spa Mandarim, ele foi um serviço que eles mudaram aí a forma de operar, se tornaram franquias, né? E aí puderam desdobrar suas operações em franquias, revender essas franquias e fazer com que outros profissionais pudessem também ingressar no mercado. Então, eles observaram o mercado de spas na região e resolveram aí abrir para franquias. O restaurante árabe é um que me chamou muita atenção, até pela criatividade, né? Ele é um restaurante muito marcado, ele é bem tradicional na cidade e ele era muito marcado pelo quê? Pelo consumo em loco, né? Ou às vezes as pessoas passavam, buscavam e levavam. No entanto, um dos seus dirigentes fazem campanhas extremamente criativas, né? Usando as redes sociais justamente como uma forma de atrair e de levar um pouco também de humor, não deixa de ser, né? E foi super criativo e estreitando essa relação com o cliente de uma forma bem positiva. O restaurante Chão Nativo também, ele tinha uma pegada bem presencial, até porque o espaço, ele é todo decorado, né, de uma forma rústica, muito bonita, por sinal. No entanto, eles tiveram que fechar as operações presenciais e também investir no delivery. Algo que anteriormente não era o forte, mas que passou a ser algo bem forte, né? Então, se tornou algo de uma oportunidade que às vezes não estava sendo trabalhada, né? E com toda essa situação, partiram para essa outra forma de atender o cliente, tá bom? Então, o que a gente percebe? Houve também um investimento no conhecimento do mundo digital, das ferramentas, né? Seja o caso do árabe, que trabalha aí a Instagram, né? Essas ferramentas de redes sociais, os buffets de eventos, aqueles banqueteiros de eventos que fazem, trabalhava especificamente com a comida dos casamentos, dos aniversários, né? Das festas em si, também tiveram que se reinventar. Então, muitos hoje já trabalham
cardápios montados para datas especiais, por exemplo, cesta para o Dia das Mães, o Dia dos Namorados, cestas de vinhos, cardápios específicos, assim, que dá para você vender para o cliente aleatoriamente, né? Não necessariamente vinculado a nenhum evento, até porque a gente teve uma restrição aí a respeito disso, e muitos outros. Então, assim, o que a gente percebe, né? Que a maioria se reinventou na forma de levar o seu produto até o cliente, se reinventou na forma de tratar com esse cliente, de mostrar, usar nas redes sociais, de talvez trazer um pouco mais de criatividade, uma forma mais leve de buscar esse cliente, né? E para isso teve que conhecer determinadas ferramentas. Então, assim, a gente vê que as pessoas estão aí o tempo inteiro se reinventando, né? Muitas pessoas, inclusive, que trabalhavam com feiras, por exemplo, artesãos, que viviam eminentemente de algumas feiras, alguns investiram pesado em criar sites, em criar estratégias de vendas online, justamente para permanecer trabalhando aquele sonho, aquele produto, aquele serviço, né, nesse contexto. E aí, em cima de tudo isso que a gente está discutindo aqui, a gente precisa entender o que nos motiva, né? Porque todo esse processo de buscar, de sair da zona de conforto, de buscar novas alternativas, tudo muito rápido, das 3 palavrinhas que eu falei para vocês aqui, o que nos motiva a buscar essas alternativas novas e abraçar esses desafios e tentar fazer diferente, né? Então, aqui eu trouxe 3 grandes motivos que eu percebo que talvez vocês vão se encontrar em algum deles, né? A instabilidade nos trabalhos. Hoje a gente já sabe, muitos experimentaram isso, né? Acabaram sendo demitidos. Mas a instabilidade nos trabalhos, a gente sabe que nenhum trabalho é 100% estável, né? Então a gente tem uma instabilidade de trabalho. O sustento da nossa família, que é muito importante, eu acho que é algo que mexe muito para a gente realmente falar, opa, peraí, eu preciso correr atrás, ver outras possibilidades. Os nossos compromissos financeiros, porque todo mundo tem o boleto, né? Para tudo, mas o boleto não para de chegar, né? A conta tá lá nos esperando. Então, o compromisso em honrar as nossas dívidas, o nosso compromisso financeiro, também é algo que tira a gente ali da zona de conforto que a gente precisa se movimentar. E lógico, a dignidade humana, porque nada melhor do que a gente se sentir assim, digno daquilo que a gente faz, daquele trabalho, né, da forma como a gente está lidando com as nossas relações com as pessoas, né, nas propostas que a gente tem investido, nos projetos que a gente tem desenvolvido. Então, assim, eu sempre instigo vocês a pensarem, não precisa me responder agora não. O que te motiva? A gente precisa achar o que nos motiva. E atrás disso a gente consegue realmente traçar aí planos, ações para a gente sair da zona de conforto e conseguir superar os desafios, abraçar oportunidades e fazer diferente. Pode passar, professor. E aí, alguns podem perguntar, mas espera aí, tudo isso que a gente está falando, e aí, como que a gente se reinventa profissionalmente? Tem uma receitinha de bolo para isso? Tem aquele caminho certinho que eu vou trilhar? Tem uma palavra-chave? Eu tenho um segredo? Não, não tem. Não tem, porque todos nós somos muito diferentes, a gente vem de formações diferentes, a gente vem de experiências de vidas diferentes, né? Mas o que a gente tem são caminhos que podem nos auxiliar nessa jornada, né? Facilitar com que a gente chegue a um objetivo desejado, que a gente consiga se reinventar com mais tranquilidade, tá bom? Que são caminhos, certo? E eu vou falar um pouquinho deles para vocês, né? Como que a gente pode aí se reinventar. A gente falou da zona de conforto, então temos sim que sair da zona de conforto. A gente precisa tentar fazer algo diferente do que a gente já está habituado, tentar arriscar de certa forma, né? A pandemia nos ensinou muito sobre isso. A gente tem que sair sim.
A gente chegava em casa, tinha aquela rotina, né? Tinha aquele espaço com a família, aquilo ali muitas vezes mudou, porque a gente trouxe o trabalho para dentro de casa, a gente teve que ali se mexer, adequar horários, fazer todo um planejamento do dia, né? Focar horários, estabelecer horários muito bem definidos. Então, a gente acaba tendo que sair disso, e isso é muito positivo porque a gente consegue observar e perceber coisas que antes a gente não conseguia. Antes a gente achava que não dava conta, mas a gente dá. Então, é muito importante a gente realmente apertar uma teclinha de que eu posso, eu consigo, e eu vou. Eu vou caminhar, eu vou conseguir fazer diferente, tá? Ficar atento às oportunidades que aparecem em nossas vidas. Aquela velho ditado, né? Cavalo arriado não passa na porta 2 vezes. Às vezes até passa, né, professor? Às vezes até passa. Mas é importante que a gente entenda aquela oportunidade e tente abraçá-la. Tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de uma vivência que eu tenho aqui com vocês e vocês vão entender sobre essa oportunidade aparecer na nossa vida. Então, se vocês têm alguém que vocês, de repente, compartilham as mesmas opiniões, algum amigo, alguma pessoa da família que, de repente, sonhe junto com você, de repente tem uma oportunidade aí, né? De ter uma outra possibilidade de renda, de fazer algo novo, sabe? Tô falando assim, de abrir um novo negócio, por que não? Tá? Ter o foco é muito importante e entender onde que a gente quer atuar. E aí eu vou falar como administradora para vocês. Antes mesmo da gente se aventurar, mas que bonito essa fala de empreender, de abrir um negócio, de sair da zona de conforto e tudo mais. Parece tão simples. Bom, simples quando a gente também tem os recursos e o conhecimento necessário, tá? Então, quando eu falo de sair da zona de conforto, de repente buscar novas oportunidades, né? Investir aí numa carreira ou diversificar, que a gente também vai falar muito sobre diversificar também, a gente precisa estudar o mercado que a gente gostaria de atuar ou que a gente já atua e quer melhorar, quer investir. Então, entender o concorrente, verificar todas as possibilidades financeiras, se a gente tem para aquele momento, se tem fontes que a gente pode buscar, né? Entender aí quem que é o cliente que a gente quer atender ou a empresa que a gente quer atuar. Então, é importante a gente trazer esse conhecimento antes de qualquer decisão, tá? Para a gente não cair de supetão e ter novos desafios e falar, poxa, não é nada disso, né? Mas não. A intenção é que a gente vá com cautela, mas que a gente tenha possibilidade, sim, de ter novas oportunidades. Fazer o que se gosta, isso aqui é mágico, mas faz total diferença. Porque quando a gente faz o que a gente gosta, naturalmente a gente tem ali uma rotina prazerosa. Naturalmente, a gente consegue criar com facilidade. Então, se vocês forem optar por se reinventar, trabalhar no recursos humanos, já é uma reinvenção diária, né, professor? Porque a gente lida com pessoas, a gente lida com diversos perfis, a gente tem que se colocar o tempo inteiro no lugar do outro, a gente precisa escutar muito, então a gente tem que fazer realmente o que gosta, né? Faz total diferença nesse tato, nesse lidar, né? De planejar as ações para poder integrar pessoas, integrar rotinas, trazer coisas novas. Então, vocês vão trabalhar muito com encantamento. RH. Eu falei sobre isso ontem na sala de aula com a minha turma. Fazer o que se gosta. Eu dei o meu exemplo pessoal. Falei assim, gente, eu sou uma pessoa de muita sorte. Olha só, eu faço o que eu gosto, eu me emociono, faço amigos e ainda ganho salário. Olha só, que mágico, né? Isso é maravilhoso. Uma outra coisa que eu falei ontem na sala de aula e que encaixa nesse momento dessa fala, professora Larissa, é que quando a gente empreende, quando a gente tem um negócio, existem 2 fantasminhas que a gente precisa estar atento com eles o tempo inteiro. Primeiro,
é o concorrente está querendo pegar os nossos melhores profissionais e os nossos melhores clientes também. Se a gente não for exatamente proativo, se a gente não for eficiente no nosso negócio, se nós não encantarmos os nossos clientes, os nossos profissionais, esse concorrente vai levar os nossos melhores profissionais e os nossos melhores clientes também. O segundo desafio, que é um pouquinho mais doce, é que nós também queremos os melhores profissionais dos nossos clientes e os melhores clientes dos nossos concorrentes. Nós também estamos de olho neles. Então, é uma guerra que vence quem tem mais criatividade, quem tem mais dedicação, quem faz o que gosta. E, principalmente, pessoal, nunca esqueçam disso. Tenham ética profissional. A falta de ética profissional derruba qualquer organização. Seja ela pequena, média, grande, gigantesca, derruba. Tenham certeza disso. Exatamente. O professor Sivaldo fez uma colocação muito importante aí, totalmente pertinente, que é onde quer que a gente vá, em qualquer plano, em qualquer projeto que a gente tenha de vida, projeto profissional, a ética ela tem que vir totalmente conectada, tá certo? E aí, dentro desse reinventar do profissional, todos nós, exatamente todos, eu até deixei isso bem nítido aí, podemos empreender, tá? Todos. Pode passar, professor. Eu até brinco um pouquinho que todo mundo tem uma habilidade, não é? Todo mundo tem uma vocação para alguma coisa que a gente gosta ali no dia a dia, uma situação. Então, assim, a gente precisa também investir nisso. Por que não? Não é? Então, eu sou uma profissional do RH, amo o que eu faço, lidar com pessoas com talentos, definir aí a trajetória desses talentos dentro da organização, trazer treinamentos, encantar esses meus clientes internos, estar ali dando a mão para eles todos os dias, é a minha paixão. Mas eu também sou uma exímia profissional na arte de repente, trabalhar com as mãos. Então, eu crio peças lindas enquanto artesã. Por que não a gente também investir nessa outra habilidade que a gente às vezes deixa para lá? Não, deixa para lá, né? Então, a gente tem habilidades, nós temos inúmeras coisas que fazem parte da nossa paixão. Então, invista em si mesmo. Tá? Continue na jornada do recursos humanos, que é a carreira que vocês escolheram, mas por que não ter também uma outra opção, né? Que vai ser tão prazeroso quanto conciliar. Isso é importante. Isso faz parte do processo de se reinventar. Outra coisa que eu sempre falo e converso com os meus alunos e converso com a cliente, com colegas de trabalho. Estude os seus pontos que você tem de dificuldade para a vida profissional. Isso faz toda a diferença. Vou dar um exemplo, né? Muitas pessoas têm dificuldade com a questão financeira, ordens financeiras, né? A rotina financeira das empresas e acabam deixando ela para segundo plano. Mas se eu tenho essa dificuldade, sempre tive, por que não investir num curso, fazer uma especialização sobre esse assunto? Por que não desvendar a minha dificuldade e fazer com que ela se some a todas as outras qualidades, a todos os outros conhecimentos que eu tenho que são potentes? Isso também faz uma diferença muito grande quando a gente quer se destacar em qualquer profissão. Trabalhe os seus pontos fracos. Certo? E a melhor de todas, que eu coloquei aqui para vocês, não se sabotem. Alguém aí já se auto-sabotou? Tipo, não, eu gosto de fazer isso. Não, mas sempre tem um mais, sempre tem um porquê, sempre tem, mas não, assim, a gente se sabota, né?
Ah, mas isso vai dar um problema, ah, eu não tenho tempo. É uma série de desculpas que a gente dá. Pessoal, não se sabotem. Todo mundo tem problema, né? Não é fácil conciliar a família, não é fácil conciliar a profissão, o convívio com outras pessoas. A gente sabe que é realmente um desafio diário, principalmente no cenário que a gente está vivendo, né? Mas a gente tem total condição de fazer isso de uma forma bem mais tranquila, bem mais leve, quando a gente foca, quando a gente coloca, organiza a nossa rotina, quando a gente estabelece horários, faz a nossa gestão do tempo, tá? Então, não se sabotem. Todo mundo é capaz, todos nós somos capazes. Então, tenha disciplina, tenha foco, estabelecer o que quer mudar, que quer, de repente, abrir novas possibilidades na vida profissional de vocês, né? Façam isso com organização. O profissional de RH deve ser um profissional muito bem organizado e saber gerir o tempo de uma forma bem tranquila, tá? Então, não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje, literalmente, tá bom? Então, ter disciplina, ter foco é muito importante. E aí, eu venho com antes de eu finalizar aqui, professor, a gente tem tempinho mais, Urcivaldo? Tem mais uns 10, 15 minutos a gente tem. Ah, então é rapidinho, tá? E assim, esse apanhado aqui de dicas que a gente vem conversando, eu vou trazer uma outra dica, que é uma dica que há muitos anos atrás, um colega me falou, um colega já bem maduro de idade, me falou, você nunca, desse jeito, você nunca deposite todas as suas moedinhas em um único pote. E naquele momento da minha carreira, eu estava iniciando, eu não dei tanta atenção a essa fala dele. Ele falava, você precisa ter 2 a 3 potes aí para você dividir as suas moedas. O que isso quer dizer, pessoal? A gente precisa de ter mais de uma opção de fonte de renda do nosso ganha-pão. Por que isso? Ele falava para mim desse jeito, se você tem um, você não tem nenhum. Se você tem 2, você tem um. Se você tem 3, você tem 2. E isso bateu comigo assim muito, porque eu sempre tive 3 frentes de trabalho, tá? E aí, por um momento pessoal meu, lá em 2019, eu optei por ficar com apenas 2 frentes de trabalho, que era na faculdade e um espaço de eventos em que eu atuo. E aí, em 2020, chegou com toda a restrição, o espaço de eventos ele ficou fechado e eu fiquei com apenas um potinho, né? O que eu fiz? Eu já tinha uma vontade latente de ter o meu próprio negócio antes mesmo de tudo isso acontecer. E eu falei, eu não vou ficar apenas com 2 potes, eu quero retomar os meus 3 potes. O que eu fiz? Eu saí da minha zona de conforto e abri um novo negócio. Eu abri uma loja no ramo de maquiagens, trabalhando com autoestima, que é algo que eu gosto muito, né? Então, minha loja de maquiagens, a Make Mania, eu abri ela bem no meio da pandemia. A papelada dela saiu em junho. Então, de março a junho, eu corri atrás de toda a papelada, de estudar mercado, de ver as potencialidades. E eu tive uma oportunidade que bateu na minha porta, nesse momento, que foi uma pessoa que se tornou meu sócio. Uma pessoa que também sonhava junto comigo de ter um negócio. E empreendemos juntos. Resultado, 2020 eu tinha lá os meus 3 potinhos, apesar de que um estava fechado, então eu só tinha 2, né? E um iniciando ainda. Então, o que eu quero dizer para vocês com tudo isso, né? A gente chega em determinados momentos por questões do mercado, por questões pessoais, muitas vezes a gente perde ali algumas fontes.
E aí, nesses contextos, é importante a gente empreender, né? E chegou o final do ano de 2020, eu saí da faculdade. Então, eu voltei a ficar com 2 potinhos, né? E já estou procurando o meu terceiro potinho. Eu brinco assim, né? Uma forma lúdica de falar, porque é bem isso mesmo. A gente não sabe o dia de manhã, então a gente precisa se organizar, se antecipar, mas dentro de tudo que a gente falou, fazendo com muita vontade, muita paixão, por gostar das atividades, buscando as informações que nos dão segurança em tomar essas decisões de empreender, de se reinventar profissionalmente, né? Mas, assim, hoje eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês que esse cenário, ele veio aí no sentido de mudar mesmo a nossa concepção de vida, né? De fazer fazer com que as relações se tornem diferentes, as pessoas se tornem mais próximas uma das outras, mesmo que distante fisicamente, mas tornem mais próximas. E dizer para vocês que sempre tem algo positivo, sabe? Então, assim, nesse caminho, o que eu pude notar? A gente pode escolher em determinados momentos como que a gente vai percorrer ele, se vai ser um caminho que a gente vai sempre sofrer com ele, com muita angústia, com muita ansiedade, com muita aflição, ou se a gente pode escolher trabalhar a paciência, trabalhar de repente um pouco mais de otimismo, acreditar que dias melhores virão, novas oportunidades, né? Tentando sempre aproveitar, pessoal, o tempo que nos foi dado, mesmo que na marra, a gente teve um tempo na marra aí, para a gente conciliar coisas que às vezes estavam esquecidas, talvez a gente não tinha tempo, tá? Como aproveitar a família, né, as relações, enfim. Então, hoje eu vim conversar aqui com vocês justamente para vocês não desistirem dos sonhos, continuarem aí nas suas jornadas, se aperfeiçoando, crescendo, tendo diferentes olhares sobre momentos desafiadores, que a gente consegue, nós somos todos capazes, tá bom? E aí, abracem as oportunidades que apareçam para vocês, verifiquem se tem um lado positivo, coloquem numa balança, né? E aí vocês podem aí crescer e prosperar, enfim, tá? Profissionalmente. Eu espero aí ter contribuído com um olhar um pouco diferente do que a gente está habituado aí a ver, né? Mas é assim que eu entendo, é assim que eu estou vivenciando e eu achei interessante compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. E aí eu vou fechar a minha apresentação aqui com uma mensagem, professor, pode passar, por favor? Olha lá. Viver não é esperar a tempestade passar, é aprender a dançar na chuva. E é bem isso que a gente está fazendo, né? Porque ninguém sabe quando que a pandemia vai passar. Mas a gente precisa se adequar e conviver com ela da melhor forma. A gente precisa entender que a gente precisa estar ali da melhor forma possível, né? Fácil não é, muitas pessoas queridas se foram, muitas pessoas sofreram, muito medo, muito pânico, mas a gente pode sim ser capaz de trilhar com mais leveza, com mais calma aí os nossos dias, tá bom? Obrigada a todos, espero que eu tenha contribuído aí para vocês com um olhar um pouquinho diferente. Professor Sivaldo. Se você me permite, Larissa, eu quero contar um segredinho para a turma, mas não contem para ninguém. Ah, tá bom, pode deixar que eu vou. Mas a professora Larissa, começamos a escrever um livro para falando de atualidade, essa coisa toda, né? Quem sabe no futuro bem próximo temos alguma cria aí para compartilhar com vocês. Quem sabe, né? É isso. Mas, sim, pessoal, assim... Faz parte do nosso empreender, né, professor? Nós estamos em movimento constante. Com certeza. Então, aqui nós temos na sala... a maioria, pessoal de recursos humanos, mas também temos profissionais de outras áreas, com certeza. As organizações, de uns anos para cá, elas são valorizadas. A gente falou isso, inclusive, ontem também,
na aula de ontem sobre conhecimento. O capital intangível é o maior bem que todas as companhias têm, todas as empresas têm, é o capital intangível. Ou seja, é a criatividade, é o pensamento, é a força de vontade e tudo mais. É isso que faz uma empresa crescer ou morrer. É a ação das pessoas, entendeu? Então, nós temos oportunidades. É claro que nos momentos extremamente desafiadores como a gente está vivendo, para muita gente significa perdas irreparáveis, significa desafios muito grandes, significam angústias muito grandes. Mas, outro dia eu estava conversando com uma pessoa sobre isso. Olha, a pandemia está desafiando a gente por todos os lados, né? Está dando tiro para toda banda. Política também, preços no supermercado também. Agora, se eu também me saboto, eu também me prejudico, caramba, eu não vou aguentar, né? Então, eu tenho que cuidar bem de mim, porque eu sou importante, eu penso assim, eu sou importante, a minha família é importante, os meus amigos são importantes. Quer dizer, a gente tem que atuar em cima disso daí, porque desafios negativos é o que mais tem. Então, sobra para a gente ser positivo e fazer acontecer. Porque nós somos capazes. 100% de nós somos capazes. Para uns mais difícil, para uns mais fáceis, para uns têm mais facilidade de empreender, outros menos facilidade de empreender, mas nós estamos num momento que ou aprendemos ou aprendemos. A tempestade está aí, então bora aprender a dançar na chuva. Essa é a mensagem. Professora, eu agradeço demais a sua colaboração, foi muito rica para nós. Pessoal, quem quiser fazer algum comentário, inclusive alguma colocação e tudo mais, é o momento, né, professora? Claro, com certeza, né? Se foi positivo, muitos de vocês possivelmente se acharem alguma fala minha, né? Eu acho que é bacana quando a gente também se encontra ali e vê, de repente, algumas novas possibilidades ou abre um pouco os nossos horizontes, né? Então, eu espero aí ter contribuído com vocês. Se alguém quiser falar um pouquinho, tirar alguma dúvida. Alguns comentários. Gisele, obrigado, adorei pela sua palestra. Ana Paula, obrigado, muito boa, de extrema importância. Regiane, obrigada. Poliana, que ótimo. Ítalo, muito bom. Miriam, muito bom. Muito bem. Pessoal, aproveitando a oportunidade, amanhã, nesse mesmo bate-canal, né, às 19 horas, temos outra palestra, também bastante rica, bastante interessante, e os alunos da sala já estão automaticamente matriculados, e os que não, façam a sua inscrição, por favor, e amanhã estaremos, a partir das 19 amanhã mais cedo um pouquinho, né, porque não tem abertura, então amanhã começamos às 19 horas, ok? Ok, Regiane, obrigado. Tatiane, muito obrigado também. Tatiane, tudo que você falou, Larissa, faz sentido e a gente só percebe quando ouve de terceiros. É verdade, né? Alguém de fora chega e dá uma sacudida, né? Opa, peraí, vamos. Exatamente isso. O pessoal está escrevendo, Larissa. Érica, obrigado, Érica, também. Disse que está muito bom. A dica dos potinhos, né, Juliana? Isso mesmo. Muito bom. Os 3 potinhos, interessante. Boa fala, né, professora Larissa?
Sim, os 3 potinhos faz a gente repensar, né? Ainda mais assim, esse momento tão único que a gente vivencia, então faz mais sentido ainda a gente buscar outros potinhos aí para poder investir as nossas moedas, né? Então, é para vocês pensarem, tá? Pensar aí, sigam a carreira que vocês já escolheram, mas sim, é possível trabalhar outras formas de diversificar, né? Se reinventando profissionalmente. Então, os 3 potinhos, para mim, fez todo sentido. E há muitos anos atrás, que eu não entendia muito a real desses 3 potinhos, a pandemia, ela veio e me mostrou, assim, com muita clareza. Mas eu já tinha, de certa forma, agregado isso comigo, então eu não permitia ficar só num potinho, não. O Ítalo escreveu: vou aplicar muita coisa que foi falada aqui hoje na minha vida. Creio que vou ver grandes mudanças. Ítalo, ó, tamo junto, hein? Firmeza aí para você, viu? Valeu demais. Muito bem, pessoal. Encerramos por aqui. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado por estarem aqui. A Gisele me fez refletir como devo agir daqui para frente. É isso aí, Gisele. A gente tem sempre oportunidades de repensar, né, os nossos caminhos. A gente costuma estar na zona de conforto, todo dia faz a mesma coisa. Então, existe um ditado, que que você quer resultados diferentes, façam coisas diferentes daquilo que você faz no seu dia a dia. Então, isso é uma grande verdade, tá bom? Obrigado, Juliano, boa noite. Rayane, boa noite. Antônio, Nicolau, boa noite. Obrigado pela presença. Um abraço a todos, pessoal. Professora, muito obrigado por tudo. E a gente se fala por aí. Tá bom, professor. Pessoal, sucesso a todos vocês. Continuem aí investindo em vocês, continuem com olhares diferentes do que a gente já está habituado, né? E muito sucesso mesmo para a carreira, né? E para a vida pessoal de cada um de vocês. Tempos melhores virão, acreditem, e façam a parte de vocês nesse processo, tá bom? Uma satisfação estar aqui hoje com vocês nesse evento. Obrigado, professor. Vou ler aqui a Natália. Estou num novo emprego que estou lidando com muitos desafios, uma área nova para mim. Essa palestra me ajudou muito. Pois é, Natália, a gente falou isso bastante, né? Sobre o reinventar. Bem isso mesmo. Obrigado pelo seu case, tá bom? Obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Cadê? Professor, a apresentação o senhor finaliza aí, não é isso? Ok. Sim, pode ficar tranquilo, tá bom? Tchau, professor. Tô saindo. Obrigada, viu, mais uma vez pela oportunidade. Eu também vou sair agora. Um abraço.